Oi, eu sou a Sara e nosso grupo vai falar sobre a Revolução Chinesa, uma revolução que aconteceu em 1949. A revolução foi o processo revolucionário responsável pela ascensão do Partido Comunista Chinês no poder do país. Bem, antes de falar sobre a Revolução, temos que falar qual foi o motivo dela. O que aconteceu antes? No século XIX, a China era explorada por boa parte das nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, que influenciou a economia, a cultura e a política. O momento mais de revolta foi quando o Reino Unido passou a comercializar ilegalmente na China uma droga chamada ópio, que pode viciar quando é usada regularmente. Mais tarde, na China, por esse motivo, aconteceu a Guerra do Ópio, a guerra que a China perdeu. Por causa dessa situação, surgiu o Kuomintang, partido nacionalista criado por Sun Yat-sen, com o objetivo de acabar com a exploração europeia na China e derrubar a monarquia, que se mostrou inútil em combater essa exploração. Com a monarquia derrubada e proclamada a República da China, junto com a morte de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek ficou sendo o primeiro presidente. Com a Revolução Russa, a China se viu influenciada e então criou o Partido Comunista Chinês, PCC, em 21, que tinha como principal fundador o ativista político Mao Tse-tung, um nome muito importante para a história da China. A República Chinesa Kuomintang, juntamente ao Partido Comunista, retificou a China em 1927. Um ano antes de finalizar a reparação, a República Chinesa ordenou o fim dos comunistas e entrar em guerra com o PCC, dando início à Guerra Civil Chinesa. Sendo assim, em 1927, o Japão invade a China com o objetivo de dominar o país. Então a Guerra Civil é deixada de lado e o PCC e a República da China se juntam para combater o Japão. Esse conflito demorou bastante para terminar. Em seguida, no ano de 1945, com os Estados Unidos jogando as bombas, o Japão resolveu se render e sair do território chinês. No ano seguinte, em 1946, a Guerra Civil é retomada, dando início à segunda parte, de 1946 até 1949. A Guerra Civil terminou em 1949 com a vitória do PCC, e assim foi proclamada a República Popular da China, Kuomintang, República Chinesa. Foi promovida para a Ilha de Formosa, que mais tarde passou a se chamar Taiwan. Em 1956, depois de 5 anos do governo de Mao Tse-tung, ele vinha recebendo muitas críticas, principalmente depois da Lei de Desabrochar de 100 Flores, uma lei de liberdade de expressão. As críticas foram tão negativas que o governo começou a perseguir quem falava mal de sua presidência. Em 1958, Mao Tse-tung lançou o Grande Salto para Frente, um projeto de lei que queria eliminar as propriedades privadas, coletivizar a produção agrícola e substituir áreas de plantio por pátios industriais. Mas o projeto foi um fracasso. Isso causou um colapso na economia do país e provocou a morte de milhões de camponeses por causa da fome. Em 1966, o governo iniciou a Revolução Cultural, uma tentativa autoritária de doutrinar o povo, procurando mudar completamente a cultura chinesa, eliminando seus comportamentos capitalistas, livrando-se da influência europeia e tornando o país completamente leal ao líder. Após a era de Mao Tse-tung, foi aberto no país o capitalismo, onde foi implantado o socialismo de mercado.